Estou aqui embaixo ainda, hein? Tô aqui no cantinho, ó. Olha que doideira essa vida. Meus amados, então assim, eu comentei com vocês no vídeo anterior que a gente ia tratar com muito carinho as grandezas vetoriais, né? Não que as grandezas escalares e até as adimensionais não sejam importantes, muito pelo contrário, são grandezas extremamente importantes e básicas. Mas as grandezas vetoriais são grandezas dentro da mecânica muito mais utilizadas, tá? Porque a mecânica, a cinemática em geral, ela trata de movimentos. E para falar de movimento, eu preciso saber direção e sentido. Não tem como eu abdicar dessas duas características, tá? Pessoal, fiz um outro slide bem fofinho aqui para a gente entender a diferença desses três tipos de vetores, tá? Pessoal, primeiro, a ideia de vetor, né? Vetor é basicamente uma representação física, tá? Essa representação física é de uma grandeza vetorial, tá? Pessoal, o que acontece? Para representar essas grandezas, a gente costuma usar setas, tá? Essas setas são segmentos de reta com sentido estabelecido. Então, não basta simplesmente desenhar o segmento de reta. Tem que ter um sentido estabelecido para configurar vetor, ok? Pessoal, dois ou mais vetores podem ser iguais quando eles tiverem as três características idênticas, direção, sentido e módulo. Tá aqui, ó. Beleza? Eles podem ser diferentes, né? Quando pelo menos uma dessas três características for diferente entre eles, tá? Então, ó, aqui eu tenho três vetores, esses três vetores têm uma característica em comum, eles vão para o mesmo sentido. Eles têm outra característica em comum, eles estão na mesma direção, só que o módulo deles é completamente diferente, dá para a gente ver pelo tamanho do vetor, tá? Então, são vetores diferentes entre si, ok? E os vetores podem ser opostos. O que seriam vetores opostos, que eu posso representar como A e menos A? Vetores opostos seriam vetores com a mesma direção e o mesmo módulo, tá? Porém, o sentido desses vetores estão apontando para lados diferentes, são opostos. Pessoal, matematicamente, fisicamente, a gente representa isso com uma seta, né, e tudo mais. Matematicamente, é bastante interessante a gente representar, ó, esse vetor A com uma seta aqui em cima, e o vetor oposto dele a gente pode colocar como menos A, tá? É uma multiplicação por menos 1, eu consigo inverter o vetor de sentido, tá? Então, quando eu multiplico o vetor por menos 1, eu inverto o sentido dele, beleza?